Investidores, Bitcoin sendo cotado a 34.300 dólares no momento em que eu inicio aqui a atualização da nossa análise do BTC. Eu vou nesse vídeo trazer aqui algumas considerações em relação a essa movimentação dos últimos dias e colocar para vocês algumas das possibilidades aí de movimentos que a gente pode ver acontecendo no preço do Bitcoin, tá? Eu vou já deixar o convite para você que é novo se inscrever para que você continue acompanhando as atualizações do nosso conteúdo. Nosso canal está crescendo em um ritmo acelerado, faça parte da nossa comunidade e nós estaremos juntos durante esse ciclo de alta das criptomoedas. Bom, investidores, o Bitcoin fez um movimento aqui de setembro para outubro que chegou a proporcionar para ele uma valorização de 41%, né? Um movimento bem interessante aqui e que levou o mercado de criptomoedas a atingir aquele cenário de ganância, né? A gente está com 72 pontos aqui no nosso indicador de medo e ganância do mercado de criptomoedas, né? Esse é um indicador que se provou uma boa referência para aumento de exposição no mercado quando a gente está nos níveis de medo e medo extremo, né? Esse aqui é o histórico de todo o período aqui de apuração desde fevereiro de 2018. A gente pode ver que os melhores momentos aí para aumento de exposição foram quando esse indicador estava lá embaixo, né? Geralmente abaixo de 40, 30 pontos, isso já começa a ser um cenário interessante para aumento de exposição, tá? E como a gente pode ver, a gente está lá nos 72 pontos, então a gente já começa a ver um mercado dando sinais aí de uma leve euforia, né? Muita gente acreditando que nós já entramos aí em um ciclo de alta. E aqui no nosso canal, ao longo de todo esse ano, ao longo de todo esse bear market, eu sempre coloquei para vocês uma condicionante que era muito importante, né? Seria uma consolidação do Bitcoin acima dos 30 mil dólares para a gente realmente acreditar que a gente está realizando aí um movimento de bull market, né? Eu até desenhei duas zonas, assim, algumas análises eu cheguei a fazer esse exercício, onde eu falava para vocês que Bitcoin dentro dessa região aqui de baixo, dessa zona vermelha, por enquanto ainda é bear market, ou no máximo um movimento aqui de lateralização ou acumulação, mas não daria para falar de altas sustentáveis, e Bitcoin se consolidando já dentro desse retângulo verde aqui, a gente já poderia começar a considerar essa condição, né? E o Bitcoin, então, nesses últimos dias rompeu aqui essa resistência dos 30 mil dólares, né? Ele tá ali tentando nesse momento se consolidar acima desse nível dos 30 mil dólares, para a gente acreditar de fato que o Bitcoin tá realizando aquele movimento que vai levar ele a tocar a sua máxima histórica, investidores. Ele precisa, nesse processo de consolidação, se manter acima dos 30 mil dólares, tá? Eu acredito que um reteste nesses 30 mil dólares ele é bastante provável, tá? Normalmente quando o mercado trabalha uma faixa de preço que é bem importante, como é esses 30 mil dólares, quando acontece um rompimento, ele costuma fazer um reteste. Esses 30 mil dólares, para mim, nesse ciclo, é como se fosse assim, o novo 10 mil dólares, né? Que foi no ciclo passado a região de resistência principal do Bitcoin, né? A gente tinha aqui um cenário em que o Bitcoin tentava se consolidar acima dos 10 mil dólares e não conseguia no último ciclo. Tá vendo? Olha quantos topos o Bitcoin deixou acima desses 10 mil dólares, né? Ele ia lá, testava e era rejeitado. Ia lá, testava e era rejeitado. E aí, nesse momento aqui, ó, ele deixou um topo, ele fez um movimento de rompimento dos 10 mil. Aí sim, ele voltou, retestou, se consolidou, né, dentro desses 10 mil dólares. Aí sim, a gente viu o Bitcoin entrando em disparada naquele movimento de bull run, certo? Então, para a gente acreditar nesse movimento do Bitcoin e realmente virar a mão, né, investidores, passar a acreditar um pouco mais na continuidade dessa alta, o Bitcoin está em uma tendência de alta já desde novembro de 2022, a gente tem uma sequência de topos e fundos ascendentes. Ao longo desse período a gente fez várias pontuações, principalmente em relação ao volume financeiro, que não vinha sendo um volume convincente, muito em função da pouca liquidez, né, que a gente tem no mercado. E, inclusive, eu estava até olhando aqui um indicador bem interessante para a gente pegar algumas divergências em relação ao comportamento da liquidez do mercado em relação ao Bitcoin. A gente tem o Stablecoin Supply Ratio, que traz para a gente uma razão entre o market cap do Bitcoin e das stablecoins. A gente sabe que as stablecoins exercem um papel fundamental como provedores de liquidez para o mercado de criptomoedas, e as altas sustentáveis desse mercado costumam acontecer quando a gente vê essa linha azul aqui se projetando para cima, né? Isso significa que está havendo um aumento de liquidez nas stablecoins
E isso se reflete positivamente, levando os preços dos criptoativos para cima de uma forma mais sustentável. E quando a gente tem situações em que os preços se projetam para cima sem um movimento nesse indicador, a gente tem então uma divergência que gera para a gente um alerta. E se a gente olhar aqui, a gente tem um cenário em que o preço do Bitcoin já se projetou para cima, mas o nosso indicador Stablecoin Supply Ratio continua flat, né? A gente não viu, de fato, esse movimento do preço do BTC se refletindo aqui em um aumento de liquidez, ou seja, a entrada de dinheiro no mercado de criptomoedas. E nesses últimos dias aí em que a gente tem tido altas no mercado, isso é o que eu tenho me questionado. Essa alta está sendo trazida por dinheiro novo, ou isso aqui é um capital que está saindo, de repente, de altcoins e está migrando para Bitcoin? E eu acredito, investidores, que esse é o cenário, tá? A gente ainda não está vendo grana nova entrando no mercado. E o mercado vai entrar em bull market quando o dinheiro novo começar a entrar, né? E a gente consegue ter uma visão até mais clara disso quando a gente olha o market cap total do mercado de criptomoedas, né? A gente vê aqui, ó, só para a gente deixar gravado aqui na memória, ó, o Bitcoin fez o rompimento dessa região de resistência dos 30 mil, tá vendo? A gente teve um upside aqui, que levou o Bitcoin até os 35 mil dólares. E aí quando a gente olha o market cap total do mercado de criptomoedas, que é esse gráfico aqui, a gente vê que não, isso não se refletiu no mercado de criptomoedas como um todo, tá vendo? A gente vê que a gente continua ali preso dentro de uma região de resistência. Então isso é praticamente uma prova pra gente de que ainda não temos dinheiro novo no mercado, né? Isso foi apenas uma situação em que o capital saiu de ativos de maior risco dentro do mercado, que são as altcoins, migrando para o Bitcoin. É um movimento que eu considero até racional, né? O mercado está tentando também capturar essa alta aqui que a gente vem tendo na dominância do BTC, tá vendo? Isso significa que, de fato, o Bitcoin está ganhando valor de mercado em relação às altcoins. Isso mostra pra gente que nós estamos ainda em um momento em que vale mais a pena você ter Bitcoin na sua carteira do que altcoins, né? E não há dinheiro novo ainda, entendeu, investidores? A liquidez do mercado continua nos mesmos patamares e a gente precisa ver grana nova entrando. Existe toda a narrativa dos ETFs, que serão aí um grande catalisador, né, para levar o preço do Bitcoin para patamares que eu diria até estratosféricos, e eu acredito muito nessa narrativa, mas assim, eu percebo que a comunidade de investidores de criptomoedas, não todos, mas uma boa parte acredita que tudo no mercado acontece assim. E não é bem dessa forma. Alguns movimentos e algumas situações, elas levam um certo tempo para acontecer, levam um certo tempo para de fato se materializar. E não há dúvidas de que os ETFs trarão muito capital para o Bitcoin. Mas eu não sei se esse movimento vai ser tão instantâneo dessa forma, né? Eu tenho essa visão nesse momento, a gente vê aqui que não houve entrada de dinheiro novo, então entendo que um teste nos 30 mil dólares passa a se tornar aqui bem provável, apesar da gente ver aqui, se a gente colocar no gráfico de 4 horas, num time frame de curtíssimo prazo, a gente tem aqui praticamente uma flâmula de alta, tá vendo? A gente tem aqui um padrão que o Bitcoin está tentando romper, que é um padrão de continuidade dessa alta aqui. Então pode ser até que o Bitcoin volte a retestar ali 35 mil dólares, pode até, quem sabe, romper esse nível. O Bitcoin fez o preenchimento, né, daquele gap que a gente tinha no nosso gráfico de futuros lá da CME, tá vendo? Ele fechou esse gap aqui, a gente tinha uma expectativa de ver o Bitcoin fechando ou esse gap dos 34.500 ou esse gap dos 20 mil dólares. Ele foi lá primeiro fechar esse gap dos 34 e aí parou, né? Perdeu força. E vamos ver o que acontece. O Bitcoin pode até, quem sabe, dar uma esticadinha, tentar retestar níveis de preço ainda um pouco mais acima, mas um teste, pelo menos ali na faixa dos 30 mil dólares, como a gente pode ver no histórico, até mesmo desse movimento que a gente teve aqui, é bastante lógico e racional a gente pensar que esse teste pode acontecer. E aí, assim, esse com certeza será um momento chave, é um momento de assim, quem sabe até mudança de narrativa, tá, investidores? Se o Bitcoin testar os 30 mil dólares, se consolidar e voltar a se projetar para cima, acho que a gente, nessa condição, vai ter todos os indicativos necessários para acreditar que realmente tudo que está acontecendo vai levar o preço do Bitcoin sempre cada vez mais para cima, e níveis de preço como 20, 25 mil dólares vão ficar cada vez mais para trás, né? E aí teremos um cenário de bastante dificuldade de ver o mercado voltando a retestar esses níveis, tá? Mas
a gente não pode queimar a largada, né? E a gente tem que aguardar para ver como que ele vai se comportar nesse eventual teste. Se de repente ele testa os 30 mil e cede, aí a situação pode se complicar, porque o mercado já foi alimentado com muita liquidez aqui abaixo dos 25 mil dólares, e isso aqui passa também a se tornar um prato cheio aí, né? A gente sabe que o mercado de criptomoedas é muito manipulado, e aí a gente precisa ver, então, como que o Bitcoin vai reagir nesse eventual teste dos 30 mil, que pode acontecer mais cedo ou mais tarde, mas eu acredito que não vai falhar, certo? E temos também que ficar ligados lá no mercado tradicional, que vocês sabem, o mercado de equities está simplesmente derretendo, e a continuidade dessa baixa no mercado de ações e, enfim, mercado de equities pode gerar reflexos aqui no preço do Bitcoin. Estamos em um momento de descorrelação, mas a gente sabe que a correlação do Bitcoin com o mercado tradicional também oscila para mais ou para menos, né? E a gente, quem sabe, pode até ter um cenário do Bitcoin se correlacionando um pouco mais com o mercado tradicional em queda. Isso pode levar, né, o Bitcoin a sofrer reflexos aqui no seu preço. A gente fica ligado em relação a isso, e é claro que também existe a possibilidade do mercado de ações voltar a se recuperar, o Bitcoin ganhar um pouco mais de correlação com o mercado de ações em alta, e aí dar continuidade nesse movimento de alta, tá? Mas, independente de qualquer situação, eu acredito que o novo teste nos 30 mil dólares, pelo menos de acordo com toda essa leitura de liquidez que não teve nenhum reflexo ainda positivo acontecendo, a gente não tá vendo ainda o dinheiro novo entrando, eu acho que é bem factível a gente pensar que o Bitcoin possa testar novamente os 30 mil dólares, e aí sim será um momento muito, muito chave para o BTC, talvez até decisivo aí para esse fim de ano, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, e também de se inscrever para você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.